Então, olá pessoal, boa noite a todos e todas que estão chegando aí no meu canal do YouTube. Eu sou a professora Carmen Souza Pinto, trabalho na área da educação no estado há mais de 37 anos e também com cursos preparatórios para concursos públicos desde 2012, já há 12 anos. Obrigada, tá mandando os coraçãozinhos. Obrigada, Adriana, Simone. Boa noite, pessoal que já me conhece, né? Isso é muito bom. Então, pessoal, como é que serão essas aulas? Antes de tudo, né? Muito importante, boa noite. Vão escrevendo lá no chat que tudo isso ajuda. Ajuda a dar engajamento no YouTube. Funciona dessa forma, né? Também, se vocês puderem fazer o favor de escrever da quais as cidades que vocês são, que muita gente hoje, essa semana que eu conversei, são de vários lugares, né? E fiquei muito feliz quanto a isso. Então, se puderem, vai escrevendo aí. O Cristian podia escrever lá, escreva qual o seu lugar, né? Para que as pessoas vão, estão curtindo, exatamente. Tudo isso é importante. Curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Tudo isso é importante para que o canal cresça e eu sempre possa produzir cada vez mais vídeos, aulas para vocês, né? Ó, Curitiba, Londrina, Campo Mourão, que beleza! Ponta Grossa, Campo Mourão, Ponta Grossa também, não posso esquecer, né? Que bom, vão escrevendo de onde vocês são aí para que a gente possa né, compartilhar e verificar a imensidão desse trabalho aí que é muito bom. Que bom. Gente, é o seguinte, então nós iremos, essa já é a segunda aula, tá? A primeira aula já está na playlist lá, serão aulas até dia 10 de dezembro, dá em torno de 6 aulas, dos conteúdos, dos conhecimentos básicos para todos os cargos, certo? Mas continuando aqui, né, para que eu possa me organizar, então meu nome é professora Carmen Souza Pinto, eu trabalho, atualmente estou como gestora de uma instituição em Ponta Grossa, sou diretora de uma escola estadual e tenho experiência na área da educação há 37 anos, como gestora, como chefe do núcleo, também fui conselheira tutelar, então tenho uma vasta experiência e trabalho com cursos preparatórios desde 2012. Por que nós iremos trabalhar? Porque muitas pessoas de outros cargos, eu não tenho os específicos para trabalhar, porque eu sou pedagoga, né? Minha formação é pedagogia. Então eu vou trabalhar com algumas turmas, tem alunos meus aqui que já estão cursando comigo, que é os específicos, já estão nas turmas específicas. Eu vou explicar certinho para vocês, tá? Ao final, vou explicar. Eu tenho o curso completo, eu tenho esse curso que é gratuito para vocês e eu tenho a apostila também em PDF que já está pronta de gestão escolar e pedagogia. Está aqui no link logo abaixo. É só clicar lá no link que vocês terão acesso às apostilas. Tem a apostila com os conhecimentos específicos de gestão escolar e de pedagogia, certo? Pedagogia concluí hoje, deu tudo certo. Então, nós iremos estudar hoje os conteúdos, os conhecimentos básicos para todos os cargos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, que é muito importante, né? Clique ali, clica no sininho para receber sempre os vídeos. Será toda terça-feira até o dia 10 de dezembro. Começando hoje a segunda aula, até o dia 10 de dezembro nós teremos as aulas. Pode compartilhar essas aulas, porque assim o canal vai crescendo. Pode compartilhar, se inscrever para que todos possam ter essas aulas e serão ofertadas aula com todo o conhecimento, com toda a responsabilidade, né? Não é um resumo, é uma aula mesmo que eu daria, né? Estou dando para os que estão fazendo curso comigo, essa aula, então vocês terão também acesso, tá? Ó, de Arapongas também, Campo Mourão, Curitiba, que bom, pessoal, aí tá bastante gente. Gente, então o que nós iremos falar hoje? Sobre o planejamento escolar. Um dos conteúdos, ele fala do planejamento escolar. Nós temos que entender o que é o planejamento escolar e qual a sua importância. Então, para quem trabalha no estado já há algum tempo, eu trabalho há 37 anos, né, sou aposentado no padrão, trabalho há muito tempo, hoje mais do que nunca enfatiza na Secretaria da Educação a importância dessa organização no planejamento escolar. Não é agora, há muitos anos é falado sobre o planejamento escolar,
mas agora enfatiza muito mais essa importância, porque é necessário o planejamento escolar. Então, antes de tudo, nós temos que entender o que é o planejamento escolar. Então, né, eu vou indo pelos slides para que eu não direcione e foque o que realmente nós precisamos estudar. A outra coisa, gente, vocês entrem no grupo do WhatsApp, que também está no link, porque no grupo do WhatsApp eu vou passando os links das aulas e também vou passando o material, esses slides para vocês poderem terem acesso ao material para poder estudar, tá? Então, o planejamento ele é uma prática fundamental para a organização e efetividade do processo educativo. Então, nós precisamos ter o planejamento para organizar e efetivar o processo educativo. Nós não podemos chegar numa sala de aula sem saber os encaminhamentos que devem ser dados. Nós temos que saber o que esse aluno precisa aprender, quais os objetivos que eu tenho de aprendizagem. Toda a prática pedagógica tem que ter um objetivo educacional, por mais simples que seja. Vou fazer uma atividade, uma dinâmica com os alunos, certo? Vai fazer sem problema nenhum, mas qual que é o objetivo de aprendizagem? Então, o planejamento nos auxilia nessa organização e efetividade desse processo educativo. O que é processo educativo? Para verificar como o aluno aprende. O planejamento ele permite que professores e gestores estabeleçam objetivos claros. Verifique objetivos claros. O que eu quero do meu aluno? O que eu quero que ele aprenda? Quais são as competências e habilidades que eu irei desenvolver? Também desenvolvo estratégias de ensino. O que é estratégias de ensino? É o processo que acontece. São as metodologias que eu utilizo. Se eu tenho um objetivo de aprendizagem, o que eu vou fazer, que estratégias eu irei desenvolver para atingir esse objetivo. Por isso nós planejamos, por isso nós organizamos. Então, estratégias de ensino adequadas e que garantam as necessidades dos alunos sejam atendidas de forma eficiente e inclusiva. Então, primeiramente, nós temos que conhecer quem é esse nosso aluno, para que possamos planejar. Planejar como? De acordo com as suas necessidades. Por isso que tudo está interligado no processo de ensino-aprendizagem. Quando nós formos falar da avaliação, nós iremos verificar a avaliação diagnóstica. O que é avaliação diagnóstica? É identificar o que esse aluno sabe, aonde, qual o conteúdo, conhecimento que esse aluno sabe, que a partir dali planejar, organizar o planejamento. Então, tudo isso faz parte desse processo educativo, que nós temos o objetivo, né, da verdadeira aprendizagem. Então, Libânio diz o seguinte: o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas, em termos de organização e coordenação em face dos objetivos propostos. Então, previsão, quais as atividades didáticas que eu irei desenvolver e quais os objetivos propostos. Como eu falei, eu tenho objetivo e o que eu vou utilizar para atingir esses objetivos. Como eu falei, pode ser uma prática bem simples, mas todas direcionadas a atingir os objetivos propostos de aprendizagem. Né? Continuando o que o Libânio fala, né? Quanto à sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Então, verifique. O que é Libânio, né? Complementando o pensamento de Libânio. Revisão e adequação no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. Um planejamento, ele não é fechado. Ele não é algo que você faz, fiz, pronto, acabou. Tem que ser de acordo com o que eu planejei. Não. Ele tem todo também um desprendimento de acordo com o que acontece. Dependendo do que você planejou e a turma absorve, você vai dando também o direcionamento. Mas ele organiza o que você vai fazer. Ele direciona o objetivo que você deseja. Mas sempre nós temos que revisar, readequar, reorganizar esse planejamento para que ele possa atingir os objetivos propostos. Por quê? Porque nós fazemos planejamento para pessoas. Nós não fazemos, né, um planejamento com uma madeira. Vou cortar uma madeira, né? Pego uma madeira e corto e não dá certo, estrago, jogo fora. Com criança, com pessoas na educação, não podemos fazer isso.
nós vamos planejar. Se o processo não deu certo, nós temos que revisar o que fazer para conseguir com que o aluno atinja o objetivo proposto de aprendizagem. Então, o planejamento de aula é um instrumento. Verifique, essas palavras-chave sempre são importantes no concurso público, que eu falo sempre para os meus alunos. Palavras-chave o quê? O que significa o planejamento? Ele é um instrumento. Ele é importante. Para quê? Para o professor elaborar sua metodologia conforme o objetivo a ser alcançado. Verifique que nos slides, né, que a gente está direcionando esse estudo, sempre direciona a falar dos objetivos propostos. Nós temos que direcionar sempre o planejamento a atingir os objetivos propostos, utilizando metodologias para atingir os objetivos. Tendo que ser criteriosamente adequado para as diferentes turmas. Outro aspecto importante. A visão que se tem não é um planejamento para todas as turmas, é um planejamento adequado de acordo com a turma. O que é um planejamento adequado para cada turma? Cada turma se envolve no processo de ensino-aprendizagem de maneiras diferentes. Eu também sou professora, né? Quantas turmas que às vezes se faz uma programação e você, quando vai trabalhar com um aluno, o resultado que você espera é diferente. Uma turma mais tranquila, de repente pode envolver mais, uma turma mais agitada também, de repente até mais que a turma tranquila. Então, cada turma tem suas especificidades e tudo isso o professor tem que analisar. Então, um planejamento, ele deve ser adequado para as diferentes turmas. Havendo flexibilidade, essa palavra que estava faltando agora há pouco, essa flexibilidade que deve ter o planejamento. O que é flexibilidade? Nós verificarmos, estou caminhando nesse processo, utilizando essa metodologia, não está dando retorno, eu tenho que ter a flexibilidade de mudar, de alterar. Mas o que eu não posso perder num planejamento são os objetivos da aprendizagem. O que eu quero que o aluno aprenda. Qual o objetivo de aprendizagem? Aqui nós temos alguns elementos que devem compor esse plano de aula, essa organização. Gente, se tiver alguma dúvida, pode colocar, escrever aqui, tá? Eu só estou pedindo que quem está chegando, escreva da onde está vindo, ó, Grandes Rios, olha que beleza, Arapongas, Campo Mourão, gratidão, viu? Londrina, né, já falei, a Rosana, querida de Londrina. Então, gratidão, pessoal, e vai escrevendo aí que é importante isso também, tá? Sejam todos bem-vindos. Continuando, então, existem elementos para essa organização do planejamento. Quais são esses elementos essenciais? Deve ter clareza e objetividade. O que é clareza e objetividade? Acabei de dizer qual o objetivo que eu quero e o que eu vou fazer para desenvolver, para atingir esses objetivos. É como eu sempre digo para os meus alunos, se eu quero ir moro em Ponta Grossa, quero ir para outra cidade, quero ir para Palmeira ali, né? Né, Livingston, visitar o Livingston lá, o diretor Livingston lá de Palmeira. Quero ir para Palmeira, eu faço uma organização, um planejamento, então tem que direcionar como que vai ser, né? Vou de avião, é, né, muito rápido, nem dá. Vou de carro, vou de bicicleta, vou a pé. Então essa organização, clareza e objetividade. Esse é o meu objetivo e o que eu quero, tá? Outra forma do planejamento, atualização do plano periodicamente. Então, sempre tem que ter essa revisão do plano. Fiz esse plano, organizei, analisar, verificar, né, reestruturar, como falei. Conhecimento dos recursos disponíveis da escola. Isso é muito importante, gente. Principalmente agora, né, nós temos vários recursos que a escola oferece. E muitas vezes a gente verifica, isso não cai em prova, mas que de repente o professor tem que analisar quais os recursos existentes e o que ele pode utilizar para melhorar a sua prática pedagógica. O objetivo principal de um planejamento, de um trabalho pedagógico é a aprendizagem do aluno. Então, esse é o objetivo principal. Então, para que o aluno realmente aprenda, quais os recursos que eu tenho disponível na escola? O que eu posso fazer para ele aprender? A noção do conhecimento que os alunos já possuem, como eu falei para vocês, isso direciona a avaliação diagnóstica e identificar quais os conhecimentos que o aluno já possui, porque você começa a trabalhar a partir
do que ele sabe, ampliando, porque muitas vezes você vai trabalhar algo que o aluno, eu vou dar um exemplo, gente, quem já foi meu aluno sabe que eu dou alguns exemplos, tá? Bastante exemplos para que possa clarear um pouco essa conversa e também para ficar mais amena, né? Porque o que eu estou falando aqui, certamente muitos de vocês já sabem, mas nós estamos estudando para uma prova do PDE, então é importante ter esses conceitos. Nós temos que ter realmente essa noção do que o aluno sabe, que a partir dali nós possamos organizar o nosso planejamento. Eu, como professora, trabalho, né, com vários cursos e anos atrás eu fui trabalhar numa turma de formação de docentes para alunos adolescentes e fui dar minha aula de Estatuto da Criança e Adolescente, que eu adoro dar aula de Estatuto da Criança e Adolescente, como se fosse para os meus alunos já professores formados. E não deu certo a minha metodologia. Por quê? Porque elas eram adolescentes, né? Tinham saído do 9º ano e estavam no 1º ano de formação de docentes. Então a minha forma não deu certo. O resultado foi um caos. Então é essa reflexão que nós temos que fazer. Conhecer o nosso aluno. Porque na nossa forma de trabalhar, muitas vezes está trabalhando, não, mas como é que o aluno não entende? Mas quem é esse aluno? Quais os conhecimentos que ele já possui? Para que eu possa trabalhar a partir dali. A articulação entre teoria e a prática também é muito importante, né, para que o aluno entenda a importância desse conhecimento. Utilização de metodologias diversificadas, inovadoras, esse é o que mais está sendo solicitado em todo edital, sempre está sendo falado da metodologia. A aula passada foi sobre metodologia ativa, sobre essa metodologia. O que é metodologia diversificada? Gente, para nós alcançarmos o objetivo de aprendizagem do aluno, nós precisamos planejar, como a gente acabou de falar. Mas para que consiga atingir esse objetivo, nós devemos desenvolver uma metodologia, um encaminhamento para que aconteça esse processo educativo. Esse encaminhamento, ele deve ser diversificado, utilizando metodologias diversificadas, para que o aluno possa ser protagonista nesse processo. A escola, por exemplo, eu tenho que falar minha experiência, 37 anos de escola, quando eu fiz o magistério, mesmo quando eu fiz pedagogia lá em 1900 e bolinha, 1995, como que nós éramos formados, né? Nós éramos formados para sermos professores, de trabalhar conteúdos. Então, por exemplo, se eu queria trabalhar algo, um conteúdo sobre a água, eu sempre falo sobre a água porque eu tomo água, né? Se eu queria falar sobre a água para as séries iniciais, que eu dei aula para as séries iniciais, eu fazia um questionário. E nesse questionário eu explicava tudo, ao meu ver. E quando eu ia trabalhar com o aluno, fazia ele entender aquilo que eu tinha escrito, para que ele pudesse depois reproduzir o que eu tinha repassado. Hoje em dia a gente não verifica dessa forma. Hoje em dia você faz o aluno pensar, você faz o aluno participar, engajar no processo de ensino-aprendizagem. Essas são as palavras-chave. E as metodologias diversificadas, elas não precisam ser metodologias extraordinárias. Eu posso pegar um copo d'água e fazer o aluno pensar sobre essa água. Ir até um rio, verificar, né, quantas coisas posso fazer para que haja aprendizagem. Então não é simplesmente o questionar em si, né, que como fazia antigamente, mas sim envolver, engajar esse aluno na aprendizagem. Então, de forma de metodologias diversificadas, inovadoras, que vão auxiliar o aluno nesse processo de ensino-aprendizagem. O Maurício tinha 2 tipos de planejamento, comportamentais, abertos e provocativos. Sim, depois nós podemos comentar sobre isso, tá? Sobre esses planejamentos. Agora nós estamos direcionando esse tema de hoje para esse planejamento, o plano de aula. Qual que é a importância desse plano? Mas nós podemos falar depois de questões. Vou fazer algumas questões com vocês, pegando as provas e explicando cada uma dessas questões. Só que aqui vai ficar muito tempo para poder explicar, mas posso sim, Maurício. Muito bem. Também, o que é importante? Outro elemento importante para o plano de aula. Sistematização das atividades com o tempo. O que é sistematização? É verificar o tempo disponível e sistematizar, organizar o que é essencial ao aluno aprender.
É isso, gente, tudo que nós estamos falando também prepara vocês para a prova prática. Já estou direcionando, né, que vocês irão passar. Fico feliz, temos que agradecer desde já, né? Que bom que vocês vão passar na prova e daí vocês vão fazer a prova prática. A prova prática é analisado esses aspectos. Se o candidato, né, vocês, estão sistematizando as atividades de acordo com o tempo. O que é isso? É organizar, de acordo com o tempo, o que é essencial o aluno aprender. Isso também nós devemos fazer no nosso plano de aula. Organizar, sistematizar. Nós vamos trabalhar tudo sobre algum determinado conteúdo, não dá tempo. Mas nós devemos sistematizar. Sistematizar no tempo disponível. Então, por isso que o plano de aula é a organização. Também outro aspecto, flexibilidade frente a situações imprevistas, realização de pesquisa buscando diferentes referências, isso é muito importante, né? Buscarmos várias referências para que possamos ampliar a visão, o conhecimento do aluno. E também elaboração de aulas de acordo com a realidade social dos estudantes, né? Sociocultural dos estudantes, para que a gente possa verificar quem que é nosso aluno. Acabei de dizer, temos que conhecer esse nosso aluno e trabalhar ampliando cada vez mais o seu conhecimento. Aqui são os aspectos, alguns elementos importantes que devem compor este plano de aula para a sua organização. Muito bem, mas qual que é a importância do plano de aula para o ano letivo, né? Vem essa pergunta, qual que é a importância? Aqui seria uma síntese de tudo que nós falamos um pouco. Então, o plano de aula, né, o planejamento escolar, a função dele é um guia para o ensino direcionado e eficiente. Então, essa organização. Qual o objetivo que eu quero e o direcionamento que eu vou dar. As metodologias, as estratégias que serão utilizadas para atingir o planejamento. Eu sempre digo, quando eu vou orientar o pessoal que faz a prova prática, eu digo o seguinte, pessoal, um planejamento ele se desenha, um plano de aula ele se desenha. Como que se desenha? O tema, os objetivos, os encaminhamentos e a avaliação, ele vai se organizando num processo pedagógico. Então, por isso que o planejamento, quando a pessoa, né, eu como sou pedagoga, quando nós vamos ler o planejamento, nós temos que verificar todo esse processo acontecendo, esse direcionamento. Qual o objetivo que a pessoa pretende alcançar, se esse objetivo está desenvolvido nas metodologias, nas estratégias para atingir os objetivos propostos. E a avaliação também tem que estar de acordo com o objetivo. Por isso que o planejamento, como eu falei, ele vai se complementando, ele vai se desenhando um processo educativo. Então, ele é esse guia, né, para um ensino realmente direcionado e eficiente. E como função, mais do que nunca, metas claras e organiza o processo educativo, né, como falamos desde o início. Aqui de agora em diante nós iremos verificar alguns aspectos, né, importantes para esse planejamento. A gente já falou bastante, mas aqui só para a gente retomar. Então, a organização e eficiência. O plano de aula ele é um instrumento individual. Cada professor se organiza para cada turma, né, com objetivos específicos. Então, é o seu plano de aula para aquela turma, como que ele vai desenvolver, né? Então, é essa organização do seu trabalho, mais do que nunca. E também, né, ajuda o profissional em sua organização, trabalhando para a construção dos conteúdos que serão passados e o desenvolvimento do processo de aprendizagem, como falamos. Capaz de prever dificuldades, identificar problemas, revisando, melhorando e replanejando, como nós falamos desde o início. Então, essa organização e eficiência, ela acontece no processo do desenvolvimento do plano de aula. Então, o plano de aula serve para essa organização. Ele é essencial e importante por conta disso. Também, com o plano de aula ou planejamento, ele deve direcionar a um objetivo, como eu falei, ou vários objetivos, né? Tem que ter o foco, como eu falei para vocês, por mais simples que seja, uma prática pedagógica, uma aula, por mais simples que ela seja, ela tem que ter objetivos.
Então, chego lá, os alunos estão de uma forma na sala de aula. Tem que ser perguntado ao professor qual que é o objetivo dessa aula. Então, tudo tem que ser direcionado para o processo de aprendizagem. Por isso, focos e objetivos, né? Então, um bom plano mantém o professor e alunos focados. Também outro aspecto, né? Quando o professor organiza sua aula e sabe o que vai acontecer durante aquele tempo, sistematiza aquele tempo, não dá tempo, muitas vezes, do aluno perder o foco ou, né, direcionar a coisas que não são boas, pode-se dizer. Agora, se o professor está focado em atingir os objetivos, se organiza esse processo e os resultados são melhores, né? Então, o profissional terá documentado todo o conteúdo que foi passado aos estudantes e, com isso, saberá em que sentido direcionar a turma e exatamente em que parte do conteúdo os alunos estão tendo dificuldades. Então, essa é a organização, né? Quais os objetivos que eu tenho e o desenvolvimento desse processo. Objetividade e engajamento, que nós falamos também. Um bom planejamento tem como consequência aulas mais estimulantes, porque se você tem o objetivo certo, você vai fazer com que o aluno participe muito mais. Por isso a importância do planejamento. Muitas vezes, né, como sou pedagoga, gestora, né, a gente aí 37 anos já, a gente já verifica muitas vezes a falta do planejamento numa aula de um professor. Quando ele não organiza esse processo, o aluno sente isso e muitas vezes são causas da indisciplina. Então, o planejamento nos auxilia a ter aulas mais estimulantes, agradáveis e de fácil compreensão. Porque você organiza aquele processo. Por isso que eu disse, por mais simples que seja a aula. Não precisa ser um show, não, é uma aula simples. Uma atividade simples, mas com os objetivos certos e direcionados, torna-se uma aula mais estimulante e agradável. Envolve mais o aluno no processo de aprendizagem. Por isso que é importante o planejamento. A nossa aula de hoje é para falar sobre a importância desse planejamento. Então, aqui nos traz, se nós organizarmos esse processo com um plano de aula, um bom plano de aula, nós teremos aulas mais estimulantes e agradáveis. E também isso gera maior engajamento, como nós falamos, aulas mais interessantes, né? Em sintonia com o contexto atual. A cooperação, compartilhamento também, né? Porque o planejamento em si, o profissional, o professor, ele tem que ter em mente que cada aula não é um fator isolado e depende da proposta pedagógica. O que quer dizer isso? Então, a aula não é uma invenção nossa. Vou dar aula do que eu quero hoje. Não. Ela tem que estar de acordo com outro planejamento, que é a proposta pedagógica da instituição de ensino. Então, qual é a proposta pedagógica da turma do 7º ano, 8º ano ou do ensino médio, qual for? Existe uma proposta pedagógica. O professor, através daquela proposta pedagógica, vai trabalhar com a turma, né, correspondente a turma que está trabalhando, né? E também outro aspecto, gente, nós verificamos hoje em dia da importância de todo o envolvimento da comunidade escolar nesse planejamento, de fazer em hora atividade com seus pares, compartilhando. Outro aspecto, com a equipe pedagógica, porque quando nós pensamos um planejamento, nós sozinhos pensamos um planejamento, nós temos uma visão de como será, com uma visão, uma única visão. Quando nós compartilhamos com alguém, trocamos ideias, você verifica que pode ampliar quantas coisas que podem ajudar a melhorar aquela aula. Então, o planejamento deve ser um processo participativo e colaborativo, com o envolvimento de toda a equipe escolar. Todos devem pensar. E às vezes são coisas simples. O professor traz a ideia, vou fazer essa dinâmica, ou vou fazer essa atividade com uma turma lá, 7º ano.
traz para os seus pares, né, os professores do componente curricular ou para a equipe pedagógica e começa a conversar. A visão do planejamento hoje em dia é essa, de um planejamento, de um processo participativo e cooperativo, colaborativo. Colaborativo que significa que as pessoas podem auxiliar, ajudar a pensar. E aqui também direcionamos hoje em dia a observação em sala de aula. A observação em sala de aula ela é falada em todo o país, não pense que é só no Paraná aqui, não, em todo o país é falado por conta da BNCC da observação em sala de aula, com o objetivo dessa reflexão, desse processo participativo e colaborativo, com o envolvimento de todos. Então, o que é um plano, né? Nós falamos tanto de plano de aula, o que é o plano? Ele é um documento que registra o que se pensa fazer, como fazer, quando fazer, né? Com quem fazer né? Com que fazer e com quem fazer. Então, ele vai organizar todo o processo de aula. O que eu quero fazer, como que eu vou fazer, quando, né? Então, ele vai nos desenhar todo o processo. É um norte para essas ações, é a formalização dos diferentes momentos do processo de planejamento. Então, essa aula eu vou explanar sobre tal conteúdo, depois vou fazer uma atividade. Então, é a organização do processo. E uma apresentação sistematizada e justificada das decisões tomadas. Também antecipa a ação do professor organizando o tempo, como nós já falamos. É um instrumento político e pedagógico, por conta de nós entendermos e organizarmos a turma, qual é essa turma, né, que nós iremos trabalhar. Então, a dimensão transformadora do conteúdo. Quem que é essa turma que eu vou trabalhar? Qual o conhecimento que ela precisa ter? Quais os objetivos que precisam ser alcançados? Também o plano de trabalho docente, ele possibilita compreender a concepção de ensino, aprendizagem e avaliação do professor. Então, de acordo com as concepções que nós temos, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Quem faz curso comigo há bastante tempo, eu sempre digo. De acordo com as nossas concepções, são as nossas ações. Se, por exemplo, a pessoa acredita numa educação tradicional, a sua aula, a sua prática pedagógica vai ser totalmente tradicional. Não que tenha coisas ruins, tem talvez muitas coisas boas dessa organização tradicional. Mas hoje em dia nós temos que ter uma visão mais inovadora, fazer o aluno participar, se engajar, ser protagonista desse processo e não ficar lá de braço cruzado só ouvindo o professor. Então o professor também tem que saber quais são as suas concepções, o que ele acredita e assim ele poder mais do que nunca utilizar de aulas que vão envolver esse aluno. Como eu falei para vocês, o objetivo principal é a aprendizagem do aluno, uma aprendizagem efetiva. E o plano de aula, ele vai orientar, direcionar o trabalho do professor, ele requer conhecimento prévio da proposta curricular, isso é importante também, né? Retoma aqui, temos que saber que o planejamento nós não fazemos de qualquer coisa, não. O planejamento, o plano de aula sempre deve estar de acordo com a proposta pedagógica curricular e também com o projeto político pedagógico da escola. Por quê? O projeto político pedagógico da escola, o PPP da escola, ele tem as concepções da escola. O que são as concepções? O que é aprendizagem? O que é avaliação? Todas as concepções estão nesse documento, embasadas, claro, também na BNCC, na LDB, em outras leis federais, mas embasam as concepções. O PPP vai nos dar a identidade da escola. Qual é a escola que eu trabalho? Quem é essa escola? Quem é meu aluno? E também a proposta pedagógica. Qual que é a diferença desses documentos, PPP e proposta pedagógica? PPP são as concepções e a identidade da escola. Proposta pedagógica, o nome já está falando, proposta pedagógica curricular. É o que eu vou trabalhar. O que é essencial trabalhar com esse aluno? Quais os conhecimentos que ele precisa ter? Por isso, proposta pedagógica curricular. E também, o planejamento pressupõe a reflexão. Verifique que retoma aqui, né, novamente, sobre essa reflexão. O planejamento, ele tem essa flexibilidade. Sempre eu devo refletir. Por que eu devo refletir o planejamento?
Porque se eu estou trabalhando, fiz uma organização do processo e não atingir os objetivos a que propus a aprendizagem do aluno, eu tenho que retomar. O outro planejamento não vai dar continuidade a esse anterior, se ele não atingir os objetivos. Eu tenho que, muitas vezes, reestruturar, fazer novamente, fazer outro caminho. Mas essa reflexão sempre tem que ter. O aluno aprendeu? Não conseguiu. O que está acontecendo? Eu acabei de dar um exemplo para vocês. Fui trabalhar com as alunas, dei uma aula maravilhosa, né? Falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E daí, nossa, achei que foi maravilhoso. Daí, o que aconteceu? Quando foi feita a avaliação, o resultado foi um caos, assustador. Por que eu estou falando da minha prática? Estou falando da minha prática porque, de repente, assim, é tudo perfeito. Não é, gente. Na educação, nós temos que estar sempre refletindo a nossa prática. Por isso que nós acabamos de verificar anteriormente, aqui quando nós falamos desse processo participativo e colaborativo, é essencial no planejamento. Para que a gente reveja, reflita. Nossos alunos não conseguiram, e agora? Fui eu que dei aula mal? Não. A forma que eu trabalhei não atingiu os alunos, então eu tenho que rever. O que é rever? O que eu fiz? Vou dar meu exemplo para que vocês pensem, tá? Para que é bom sempre pensar, né? Vou dar meu exemplo. O que eu fiz? Eu verifiquei que a forma que eu estava trabalhando estava muito além do que elas precisavam. Então eu voltei lá, tive que retomar novamente e voltar no básico do estatuto. O que é essa lei? Qual a importância dessa lei? Precisei retomar? Sim. Muitas vezes nós precisamos retomar. O aluno não aprendeu dessa forma? Tá, daí. Vou continuar? Não adianta. Tem que retomar. Por isso essa reflexão da prática educativa, né? A prática pedagógica, o teu trabalho, tua aula em si, né? E aqui nós também temos nos conteúdos que fala sobre o LRCO. O que é o LRCO? Né? No estado agora. Ele é uma ferramenta que permite o registro e acompanhamento do planejamento escolar. Hoje nós temos a LRCO com os objetivos já tudo organizadinho, né? Ele organiza todo o processo ensino-aprendizagem. Então nós temos essa ferramenta. Essa ferramenta podemos complementar? Sim, pode ser complementado. Mas nós temos que conhecer qual é essa ferramenta e utilizar da melhor maneira possível, para que possa ampliar as nossas aulas. Qual que é o objetivo? Alinhar o conteúdo planejado com o desenvolvimento das habilidades e competências dos estudantes. Então, o próprio LRCO, ele passa as aulas, o desenvolvimento das aulas e quais habilidades e competências que nós devemos alcançar com esses alunos. Ele alinha esse conteúdo com o desenvolvimento das habilidades e competências. Então, utilizar dessa ferramenta nos auxilia na nossa prática, porque ele também auxilia a ajudar a organizar todo esse processo. Então, é uma ferramenta que deve ser usada de forma que nós vamos ampliar e melhorar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Aqui nós temos alguns aspectos. Deixa eu ver aqui. Pessoal, o som está baixo. Tá para mais alguém? O som está baixo? O som está baixo, Cristian, estão falando. Sim, esses slides estarão lá disponíveis para quem está lá no grupo do WhatsApp, tá? É só vocês clicar aí, logo abaixo tem o grupo do WhatsApp, só entrar lá, tem o grupo do WhatsApp, eu já disponibilizo esses slides. Maurício, a ordem organizacional, planejamento, LDB, PPP, PPC, plano de aula, etc. Então, deixa eu falar, Maurício, um pouquinho sobre isso, tá? A organização do planejamento, nós vamos utilizar na escola através do PPP e o PPC, que é a proposta pedagógica curricular. Mas esses documentos, eles estão embasados em outras leis. Então, não é uma ordem. Seria na escola o PPP e o PPC. Agora, a LDB
né? O Estatuto da Criança e Adolescente, BNCC, os referenciais também. Os referenciais embasam todas as concepções da educação, né? As diretrizes, todos esses documentos anteriores, eles embasam nas concepções da educação. Todas, se for ver, não é nem LDB, é de acordo com a Constituição Federal. O primeiro documento seria a Constituição Federal. Constituição Federal que veio tornar, né, a educação democrática para todos. A partir dali depois, o Estatuto da Criança e Adolescente, que também embasa esses documentos, e a LDB, LDB 9394. A LDB, ela vai direcionar todo o nosso trabalho, tem que estar embasado de acordo com a LDB. Sim, a primeira, pode-se dizer. Mas o documento, nós não vamos pegar todas essas leis, porque no próprio PPP, a fundamentação dele, teórica, o embasamento dele está nessas leis. Eu, né, já falei para vocês, eu fui chefe do núcleo e também eu trabalhei no núcleo de educação em 2013 como coordenadora de gestão escolar. Então, nós corrigimos os PPP. Não corrigimos, não é correção, era nós analisávamos os PPPs, né? Que as escolas encaminhavam para ser dado o parecer do núcleo de educação. Então, eu dei parecer de muitos PPPs, então li muitos. Então, o PPP, ele deve ter esse embasamento de acordo com todas essas leis. Como eu falei, ele é a identidade da escola. A importância dele está aí. Então, ele que vai nos direcionar a todas essas concepções. Então, como eu falei, o PPP, ele vai dizer o que é aprendizagem, o que é avaliação, o que é inclusão, mas ele não vai falar do nada, ele vai falar embasado na LDB, na Constituição Federal, na BNCC, nas diretrizes, tá? Certo? Se o Maurício responde mais ou menos. Oi, Márcia, querida. Tá, eu já leio lá as mensagens, deixa lá vamos pra minha aula. A Márcia é minha amiga do coração, minha amiga irmã, que nem eu digo. Nós se criamos junto lá, né, Márcia? Lá em Barbacena, que nem disse. Isso também, gratidão, minha querida. Vamos continuar lá. Ajuda a divulgar a página aí né, do YouTube, que já me ajuda. O canal crescer cada vez mais, vai ser maravilhoso. Certo, Maurício? Mais ou menos isso. Espero que, se você tiver alguma dúvida, quanto a isso. Então, esses documentos, todas as leis federais embasam o PPP da escola, sim. Mas o PPP, no plano de aula, nós temos que usar essas reflexões da escola, porque é a identidade da escola. Tá? Nessas concepções. Muito bem. Vamos lá. Então, o LRCO, ele vai ter, né, antes disso. Deixa eu me organizar aqui, ó. Então, nós verificamos o LRCO. Agora em diante, nos próximos slides, nós iremos verificar alguns tópicos do planejamento, do plano de aula. Então, planejamento e objetivos de aprendizagem. O que são os objetivos de aprendizagem que deve ter nesse plano de aula? Eles vão definir o que os estudantes devem alcançar em cada etapa. Cada etapa pode ser um planejamento de 2 ou 3 aulas? Pode. Começo agora e vai dar todo o desenvolvimento, não tem problema nenhum. Tá? Mas ele tem que ser especificado, acabei de dizer. Por mais simples, isso, Maurício, por mais simples que seja a prática pedagógica, deve ter objetivos de aprendizagem. Então, tudo que nós vamos fazer dentro de uma sala de aula tem que ter objetivos de aprendizagem. O que são esses objetivos de aprendizagem? Eles vão definir o que o estudante deve alcançar. O que eu quero? Qual o objetivo que eu quero de aprendizagem na minha prática pedagógica? E o planejamento no LRCO, então ele vai relacionar as atividades planejadas aos objetivos de aprendizagem. Então, o LRCO vai nos trazer isso. Qual que é a atividade planejada e os objetivos em cada atividade. E também ele vai permitir o acompanhamento contínuo do desenvolvimento dos alunos. Esses objetivos, eles são de forma sistematizada
para alcançar um objetivo maior. Nós temos objetivos específicos que são trabalhados durante o trimestre para alcançar um objetivo maior, ao final do trimestre ou ao final do ano letivo. O que eu quero que o aluno aprenda nesse processo? O que é essencial ele aprender? Gente, hoje em dia nós não vemos mais assim, de forma, como é que eu posso dizer? Picada, pode-se dizer, o processo de ensino-aprendizagem. Não, nós vemos como um todo. Por isso que a BNCC direcionou a nós termos as áreas do conhecimento, os componentes curriculares dentro da área do conhecimento. Por que isso? Para ampliar a nossa visão desse trabalho pedagógico, para não ficarmos em caixinhas. O aluno tem que aprender aqui. Vamos pensar, cada um de nós, que já fizemos, né, já estudamos português, matemática, geografia, quantos conhecimentos? Nós sabemos todos aqueles conhecimentos? Não, nós desenvolvemos quantas habilidades? É esse o importante. Quantas competências nós desenvolvemos? Então é essa visão que nós temos que ter hoje em dia. Então, relacionar as atividades planejadas aos objetivos e permitir o acompanhamento contínuo do desenvolvimento. Esse é o planejamento no LRCO. E como eu acabei de falar, deixa eu tomar uma água, senão fica muito seco minha boca. Competências. Tudo isso já estou falando para direcionar o planejamento também, né? Competências gerais e competências específicas. O que são as competências gerais? O nome já está falando, né? São habilidades amplas, essenciais para o desenvolvimento integral dos alunos, com pensamento crítico, autonomia. Então, competências gerais, o nome já está falando. E as específicas, focadas em conteúdos e habilidades específicas de cada disciplina, cada componente curricular. Eu vou trabalhar as específicas de, por exemplo, língua portuguesa. O que é específico de língua portuguesa o aluno aprender? Agora, competências gerais. A BNCC nos passa as 10 competências gerais. Não só a BNCC, como também o referencial curricular do Estado do Paraná. Todos esses documentos nos passam hoje em dia a desenvolver nos alunos as competências gerais, que são 10. O que são essas competências gerais? É o que o aluno que eu quero formar nesse processo de desenvolvimento da educação básica, desde a pré-escola até o ensino médio. Então, a BNCC e o referencial do Estado do Paraná, todos os referenciais, não é do Paraná. Se for referencial do Espírito Santo, referencial do Rio Grande do Sul, referencial da cidade de Ponta Grossa, referencial de Curitiba, de qualquer cidade que se inscrever, todos eles vão ter as competências gerais que estão de acordo com a BNCC, tá? Então, para vocês poderem entender. Essas competências gerais é o aluno que eu quero formar nesse processo da educação básica, desde a educação infantil. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Competências gerais, que é o pensamento crítico, que é a autonomia, que são mais outras competências que nós vamos desenvolver nesse aluno, é formar esse aluno, certo? Então, as competências gerais. As específicas, elas vão ser no dia a dia da disciplina. Na educação especial, no SO, só registramos a frequência. Existem dessa forma. Gente, como nós estamos fazendo uma prova para a PDE, né? Foi bom até a Ivanete fazer essa pergunta. Quando é uma prova e direciona um conteúdo que nem a LRCO, ele não vai falar os aspectos que nem de educação especial, que não tem essa modalidade. Por exemplo, formação de docentes, o curso de formação de docentes, o qual tem na escola que eu trabalho, e os outros profissionalizantes, também não tem o LRCO dessa forma, entende? Só que nós temos que direcionar a o que o Estado oferece na maioria das turmas, tá? Certo? Mas muitas vezes acontece isso mesmo, Ivanete, né? Que nem a Ivanete falou. Não tem os conteúdos, vai só registrar dessa forma, né? Sim. Talvez estão trabalhando para que mude, né? Porque é todo um processo, né? Certo? Muito bem.
Qual que é a importância, né? O planejamento deve integrar ambos os tipos de competência para uma formação completa. Então, nós devemos trabalhar com o aluno as competências específicas de cada disciplina, cada componente curricular, como eu falei, língua portuguesa. Quais são as competências específicas para eu trabalhar com esse aluno? Para também desenvolver as gerais. Tá? Integrando. Como é que eu integro, por exemplo, pensamento crítico? Eu quero desenvolver a competência geral. Em língua portuguesa, eu não vou saber um conteúdo de língua portuguesa aqui, né? Mas pense em qualquer componente curricular de vocês que vocês trabalham, porque de repente eu dou um exemplo, daí cada um pensa no seu componente curricular. O que é importante o aluno aprender especificamente no seu componente curricular? Então, como é que eu vou integrar essas duas competências? É desenvolvendo várias atividades, né? Porque é um processo que acontece. Se eu quero desenvolver o pensamento crítico, por exemplo, de língua portuguesa, eu posso pegar um texto, fazer eles pensarem, uma charge, verificar o que está escrito, um pensamento crítico sobre uma imagem, né? Sobre uma situação, sei lá. Cada um vai pensar no seu componente curricular. Então, isso é desenvolver as competências gerais junto com as específicas. Integrar as duas, tá? Muito bem. As estratégias de ensino e metodologias engajadoras. O que é estratégias de ensino? Gente, eu acabei de falar desde o início para vocês. Estratégia é tudo que eu faço para facilitar a aprendizagem. Que recursos que eu utilizo? Os recursos são essenciais para aprender. Como eu falei para vocês, o recurso não precisa ser algo extraordinário. Eu posso usar na minha aula, trazer um caracolzinho, né? Como dizia Rubem Alves, traz um caracolzinho e faz o aluno entender o que é aquilo. Analisar, verificar, pesquisar, pensar sobre aquilo. Isso são estratégias de ensino. Só falando o aluno aprende, nós já verificamos que sim, mas uma porcentagem muito pequena. Eu tenho que envolver o aluno nesse processo. Então, isso nós chamamos do que? De metodologias engajadoras. Eu tenho que engajar o aluno nessa estratégia que eu apliquei. Envolver o aluno nisso. O que é engajar? Ele prestar atenção na tua aula. Ele se envolver na sua aula. Ele estar atento ao que você está falando. Vocês também, espero que estejam. Espero que eu esteja conseguindo engajar vocês, né? Eu conto umas coisas no meio para dizer assim, opa, vamos lá, olha, tenta entender aqui o que é o que nós estamos falando. Então, essas metodologias engajadoras, elas vão envolver o aluno, engajar o aluno nesse processo. As estratégias são os recursos que eu utilizo. O que eu utilizo? Eu utilizo um livro, eu utilizo um texto, utilizo uma música, utilizo um filme. São as estratégias. Isso quando vocês vão fazer o plano de aula, como eu falei, vocês vão passar no PDE, parabéns, já digo. Daí vocês vão fazer a prova prática, dou aula de prova prática, daí eu dou aula para individual. A prova prática, as estratégias de ensino são os recursos que eu vou utilizar para envolver o aluno. Eu preciso utilizar para que haja engajamento. O que são as estratégias? Acabei de falar. Um vídeo, uma poesia, uma pergunta pode ser uma estratégia de ensino. Como uma pergunta? Fazer o aluno pensar, né? Eu falei outra vez para vocês sobre a água, vou falar de novo para tomar água. Posso dar uma aula e trazer uma água limpa e uma água suja, se eu fosse dar aula sobre água. E fazer o aluno pensar, posso tomar essa água suja? Não, por que não? Isso não é engajar o aluno? É usar uma estratégia, um método para que ele se envolva, se engaje. Estou utilizando um copo com água e fazendo ele pensar. A água suja não dá, mas por que não dá? Então eu não dou respostas, eu instigo a ele a pensar sobre o que é importante. Por que essa água eu posso tomar? Porque ela, né, é limpa, o copo tá limpo também, apesar que tá cheio de barbatão. Então, todos esses aspectos
que nós iremos analisar, fazendo o aluno aprender mais, tá? Então, isso é importante também para o planejamento. E no processo do desenvolvimento do planejamento, nós também temos a avaliação. A avaliação também ela é essencial. Por que a avaliação é essencial, é importante? Porque ela é uma ferramenta para verificar o alcance dos objetivos. Eu tenho que saber, eu coloquei meus objetivos, eu desenvolvi através de estratégias e metodologia para alcançar aquele objetivo, eu tenho que verificar se alcancei ou não. Por isso, a avaliação é importante no plano de aula. Tá? Então, quais são os objetivos que eu alcancei? Como que eu vou saber disso? Utilizando a avaliação. Ela vai permitir que o professor vai replanejar com base nas necessidades dos estudantes, verificar o que aprendeu, o que não aprendeu, o que precisa ser refeito, o que posso continuar, ampliar, ou preciso retomar, voltar. Por isso, uma avaliação. Entende, gente? Nós trabalhamos com pessoas. Não pense que todos os planejamentos que nós vamos fazer vai dar tudo maravilha. Não. Vai chegar muitas vezes, você dá o planejamento e não dá certo. Por isso que a avaliação é importante. Para que seja refeito o caminho. Quais são as avaliações? Nós iremos trabalhar isso daqui mais profundamente, tá? Aqui só vou citar, mas depois eu vou trabalhar. O que é diagnóstica, formativa e somativa? São 3 tipos, podemos dizer, né, de avaliação. Então, essa é a avaliação, a diagnóstica, o nome já está falando, ela vai diagnosticar, vai identificar quais os conhecimentos que o aluno tem. A formativa, ela já tem, ela acontece num processo formativo. A formativa, ela tem objetivos de aprendizagem. Nesse processo, o professor vai fazendo feedback, vai retomando para que o aluno atinja os objetivos. Eu vou explicar melhor na outra aula, acho que na outra semana, sobre avaliação. Eu não lembro a sequência aqui, mas vai ter aula sobre esses tipos de avaliação, tá? E a somativa, ela nos dá um resultado, né? Uma métrica. Ah, tirou 5, tirou 6, tirou 7, tirou 6,5, sei lá, né? Então, esses são os tipos de avaliação, que eu vou explicar mais depois em outra aula mais completo. Mas o que eu quero dizer aqui? Que o essencial aqui, que no planejamento, no plano de aula, também nós temos que ter essa avaliação, por mais simples que ela seja. Então, como é que acontece o processo de ensino-aprendizagem no plano de aula? Eu coloco os objetivos a que eu me proponho a desenvolver, daí utilizando estratégias e recursos para desenvolver e atingir esses objetivos com uma metodologia, para atingir os objetivos propostos. E ao final, eu preciso avaliar o que aconteceu, o que aprendeu, o que não aprendeu, assim por diante. Perrenot já falava o seguinte: a avaliação deve servir ao desenvolvimento das competências dos estudantes, orientando ajustes no planejamento. Então, já vem com essa reflexão. Nós precisamos ajustar o planejamento. Nós precisamos rever, né, adequar, ampliar. Ah, conseguiu os objetivos, os alunos extrapolaram, conseguiram aprender muito mais, que bom. Então, o planejamento que eu vou fazer precisa ampliar, preciso melhorar e assim por diante, né? Qual a integração do planejamento com a avaliação? É um ciclo, né? Planejamento, aplicação, avaliação e replanejamento. Então, é um processo que acontece. Eu vou planejar, vou aplicar, vou avaliar e vou replanejar. Acabei de dizer, se o aluno atingiu, posso ampliar. Se o aluno não atingiu, posso retomar, né? E assim por diante. Então, a avaliação contínua permite que o planejamento seja adaptado para melhorar, atender às necessidades dos alunos. Esse é o mais importante. Muito bem. O planejamento eficiente, ele é essencial para uma educação de qualidade inclusiva. Então, essa é a visão que nós temos que ter do planejamento, né? O uso do LRCO e das metodologias engajadoras permite alinhar os objetivos de aprendizagem às competências. Então, alinhar nesse processo. Quais as metodologias engajadoras que eu botei lá na RCO, né, todo aquele desenvolvimento,
alinhando com os objetivos de aprendizagem e as competências, para que aconteça nesse processo, né, um desenvolvimento, uma aprendizagem melhor do aluno. E a avaliação e replanejamento constantes fortalece o desenvolvimento das habilidades dos alunos e garante o sucesso no processo educativo. Muito bem, hoje eu trabalhei com vocês sobre planejamento, a importância do planejamento. Essas aulas de terça-feira no YouTube, elas são para todos os cargos que irão fazer a prova do PDE. Todos os cargos têm conhecimentos básicos, tá? Os conhecimentos básicos. E daí nós temos os conhecimentos específicos. Então, se você quer fazer os conhecimentos específicos de gestão escolar, pedagogia, língua portuguesa e matemática, daí eu tenho o curso completo, certo? Ele está iniciando hoje junto com vocês, mas daí eles terão aula terça, quarta e quinta. Eles vão complementar durante a semana outras aulas dos específicos dessas áreas. Então, se alguém quiser, tem o link, só entrar lá e falar comigo, tá? Pelo WhatsApp ou pelo grupo do WhatsApp, né? Ou o celular, tá? E também, como eu falei, tenho as apostilas. Hoje eu terminei de pedagogia e tenho de gestão escolar com os conhecimentos específicos. A apostila custa R$ 67,00. Ela está direcionada ao PDE, tá? Ela está especificamente organizada de acordo com o edital do PDE. Está o link aqui também, é só vocês acessarem. O Cristian pode também colocar lá para vocês acessarem. Essa aula vai ficar disponível no canal do YouTube, certo? Na playlist PDE, aulas do PDE, essa é a segunda aula. Nós iremos fazer até o dia 10 de dezembro. Gente, alguma dúvida, alguma coisa? A apostila quanto custa? R$ 67,00, já falei, né? Se não tem, eu agradeço de coração a participação, como eu falei, compartilhe, para que cresça esse canal e eu possa cada vez mais. Eu gosto de dar aula, eu faço de coração. Quem já foi meu aluno sabe, né? Eu trabalho desde 2012, eu adoro dar essas aulas, esse conhecimento, então é feito de coração. Agradeço, gratidão a todos e quem quiser é só entrar lá, perguntar que a gente vai completando, tá bom? Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Daí eu vou complementando algumas coisas, vai ter outras aulas, daí a gente vai repassando. Os slides vai estar lá nesse grupo do WhatsApp, tá bom? Um grande beijo no coração, gratidão e até a próxima aula. Qual pergunta? Já respondi. Não apareceu no meu aqui. Ah, gente, se inscreva no meu canal, porque dá para ele crescer. Ele tá com 9.000 aí, 53, para atingir os 10.000 aí, tá? Qual que é a pergunta, Cristina? Não abriu aqui para mim. As apostilas são todas digitais. As apostilas são digitais, sim. São duas apostilas que eu consegui organizar, tá? De gestão escolar e pedagogia. Estou concluindo, fazendo de educação especial. Serão 3 apostilas. Não vou fazer de todos porque envolve muito. Eu estou nesse período agora, depois eu retorno à escola, então eu estou conseguindo fazer, tá? Então ela é toda digital. Mas aí depois pode imprimir, né? Quem quiser pode imprimir, tá bom? Um grande beijo no coração, gratidão, boa noite e bons estudos. Se tiver alguma dúvida, às vezes é só perguntar. E o pessoal que está fazendo o curso específico, amanhã nós teremos aula às 19 horas, mas daí será através do Meet, com vocês, específico. Hoje é para ser também, mas daí acabou fazendo aqui no YouTube, mas quem está fazendo específico amanhã no Meet e os outros dias também. Tá bom? Um grande beijo no coração e até!